Vamos começar lá pelo brigadista e pelo bombeiro civil, né? Eu tive a oportunidade de conversar com 2 dos 3 coronéis que foram responsáveis por criar essa profissão inicialmente. Eles me falaram que o objetivo inicial foi para responder ao incêndio ali nas primeiras fases, na fase 1, na fase 2, aí, antes de atingir o flashover. E eles me falaram que, inicialmente, bastava treinar os funcionários daquela empresa para fazer esse combate, para fazer com que os bombeiros militares chegassem em tempo hábil para conseguir combater e contornar esse incêndio. Então, naquele momento, e a gente está falando de 1976, eles colocaram o nome de brigadista mesmo. Com o passar do tempo, em 99, a ABNT começou a fazer os estudos, ainda aqui no Rio de Janeiro, para gerar as normas e para definir bem os papéis, porque começou a criar uma profissão específica naquele momento, de brigadista, atender os incêndios. E ainda criava-se uma outra figura, que era o brigadista, que era o profissional que atuava, né, como eletricista, por exemplo, no dia a dia. Em caso de emergência, ele era acionado. Mas com o passar do tempo, foi percebendo que havia necessidade de um profissional específico que não desse resposta somente para o problema do incêndio, mas de atendimento pré-hospitalar. E com o passar ainda, você vai passando um pouquinho mais tempo, essa figura, ela vai para a indústria, ela vai responder, por exemplo, com a questão dos produtos perigosos, ela vai ser aquele profissional que está ali no local e vai fazer esse atendimento imediato. Então a gente volta lá em 99, 2000, em 99 sai a 14276, que vai tratar especificamente de brigada de incêndio, que é aquele profissional que atua no dia a dia em uma outra função, e caso tenha necessidade de uma emergência, ele é alocado de acordo com o plano de emergência, com o plano que foi pensado para aquela função, para executar aquela função bem pontual. O bombeiro civil, já em 2000, já nasce lá naquele momento com 80 horas, pensando num profissional dedicado exclusivamente a pensar não só na proteção, porque ele não vai só combater, mas ele vai fazer a parte da prevenção. E quando a gente começa a dividir, né, essa lacuna de proteção, o que é a proteção e o que é a prevenção, a gente começa a perceber que esse bombeiro civil, no passar do tempo, ele tem cada vez mais aumentado o trabalho dele na prevenção. Porque incêndio em si, por exemplo, eu trabalhei 7 anos, eu peguei 2 incêndios, Coronel Júlio. 2 incêndios. Um ficou bem fechado a um pavimento só, que era uma cozinha industrial, e um outro foi um edifício de uma estatal aqui no estado do Rio, que o incêndio saiu do 23º, passou para o 24º, 25º e desceu um andar, foi para o 22º. Então, imagina, 7 anos você pegar 2 incêndios, não é só para isso. O objetivo do bombeiro civil, ele é muito mais voltado a entender as peculiaridades, e eu chamo isso ainda mais, eu coloco o nome de individualidade da edificação, da planta que ele trabalha, para na hora que chega os bombeiros militares, na hora que chega em outro estado, no caso Santa Catarina, os bombeiros voluntários, ele saiba, olha, o risco está aqui, e dessa forma que ele está se apresentando. E por quê? Porque essa segunda intervenção, essa intervenção com melhores equipamentos, maior quantidade de pessoas, vai ser capaz de definir melhor, de ser mais eficiente, olhando aquele risco ali que foi apontado pelo bombeiro civil. Então, o papel do brigadista é trabalhar e perceber esses pontuais riscos e apontar para normalmente para o SESM, que eles trabalham muito em conjunto com o SESM, em conjunto com a CIPA. O bombeiro civil é aquele profissional exclusivo que vai trabalhar na prevenção e na proteção, no treinamento desse pessoal, e o bombeiro militar, ele vai atuar principalmente nessa preocupação na questão da vistoria das edificações, na liberação das normas, na investigação do incêndio propriamente dito, na multiplicação de novos requisitos mínimos e nessa intervenção depois do incêndio ter acontecido.